Olá, meus amigos! Hoje vamos continuar tratando a respeito de crimes contra a dignidade sexual, uns crimes que muito se estuda, nem tanto se cai em alguns concursos e outros são mais explorados, como o Ministério Público, por exemplo, mas são muito importantes para o nosso estudo. Isso seria favorecimento da prostituição ou outra forma de prostituição sexual. Vamos ver já já a casa de prostituição, a diferença com relação à prostituição propriamente dita e trabalhando aí exatamente nesse viés. Antes de mais nada, curtam ali, se inscrevam no canal, isso ajuda a impulsionar aqui o nosso trabalho e já já faço esse pedido aqui de coração e vamos ao que importa. Artigo 228, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Diz o artigo 228, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la ou impedir ou dificultar que alguém a abandone. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Crime aqui bem tranquilo de se entender. Infelizmente, tem muita gente que gosta desse caminho. Tem muita gente que adora praticar esse pecado, digamos assim, que não é só um pecado, é um crime, não é uma questão apenas moral, mas é uma questão também que envolve ali criminalidade. Volta e meia você tem aquele indivíduo que está numa boate, aborda uma pessoa ali andando, e aí começa, você tão bonita, você já tem um book, você já tem isso, você já tem aquilo, quando no fundo ele não quer fazer um papel de modelo, ele não quer promovê-la em alguma questão estritamente artística, mas quer levar a própria prostituição. Ou aquela pessoa que já está na prostituição e quer sair, quer mudar de vida, quer ter uma vida, digamos, mais sadia e sempre tem alguém que procura ali dificultar. Então esse é o crime, 2 a 5 anos. Infelizmente, às vezes pessoas na própria família tentam impedir ou até mesmo induzir a que essa pessoa pratique esse tipo de ato ilícito. Então, por isso que se o agente é um ascendente, é um padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. E aí a pena é de reclusão de 3 a 8 anos. Lembrando que quando eu penso em pena de reclusão, ela pode iniciar, é o que normalmente acontece, no regime fechado. A reclusão inicia no regime fechado e depois vai melhorando para o regime semiaberto e para o aberto. E quando é detenção, pode ser que comece ali já no semiaberto. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão também, mais de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à eventual violência. E se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. E aí vem outro crime muito interessante, caso de prostituição. Uma coisa é casa de prostituição. A outra coisa é a prostituição. E aí, você que está aí sentado, você que está possuído pelo mal, você já frequentou uma casa de prostituição? Fala para mim. Tem luz vermelha mesmo? Já foi, Fernando, uma casa de prostituição? Eu nunca fui. Eu vejo na novela como é que é, né, os cenários, mas o interessante é que o seguinte, quando eu penso em casa de prostituição, é um crime que não se confunde com a prostituição. Não esqueçam disso. A prostituição, propriamente dita, não é crime. Como assim, professor? Prostituição não é crime? Quando você vai, por exemplo, na praia de Copacabana à noite, e aí você vê aquelas pessoas ali na esquina, ali, oferecendo seu próprio corpo. No Rio de Janeiro tem muito isso. Na Glória, na Lapa e alguns bairros, especificamente alguns pontos, a pessoa está se oferecendo ali. Quando a pessoa oferece o seu próprio corpo, tá? Para satisfação de algum interesse de natureza sexual, em princípio não é crime. Quando eu penso no varejo, não esqueçam isso, no varejo não é crime. O que é crime é no atacado. Tá? Eu não posso ter um cafetão, eu não posso ter ali o que nós já vamos ver que é o rufião, o cara que explora pessoas no que toca à prostituição. Esse cara
é que pratica crime. Mas se você não vai fazer isso, mas se resolver ganhar dinheiro com o seu próprio corpo, em princípio não é crime. De qualquer forma, o 229 diz lá, casa de prostituição, que é outra coisa. Manter por si só, você manter por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediação direta do proprietário ou gerente. O apartamento é meu, a casa é minha, mas eu sei que ocorre exploração sexual, mas eu não estou nem aí, tá? Eu não estou nem aí. De repente, não estou nem ganhando dinheiro, nem ganhando dinheiro, tá? Eu estou mantendo por conta própria ou então até por conta de um terceiro. Por si só já é o crime. Estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Então, simples fato de manter. De repente eu abro um barzinho tranquilo e tal. A minha ideia não é essa. Mas de repente as coisas começam a evoluir. Conheço uma pessoa ali que tem uma expertise nessa casa em caso de prostituição e acaba estendendo para esse tipo de comportamento. Eu posso, tenho a probabilidade de responder pelo artigo 229, reclusão de 2 a 5 anos. E o rufianismo, quem é o rufião? Palavra que pouco é utilizada por aí, mas o rufião é o capitão. É aquele cara que você vê ali na novela, né, principalmente, que é o dono das meninas ali, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros, ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Reclusão de 1 a 4 anos. Ah, mas essa área aqui da Prado Júnior, em Copacabana, né? Prado Júnior é do fulano. Mas se eu quiser me prostituir, eu não posso, porque eu tenho que dar um percentual para o dono daquela área. Esse cara é o rufião, tá? Esse cara que eu tenho que prestar conta é o rufião. Então não esqueça, o que é crime é você explorar a sexualidade alheia, mas se você for vender o seu próprio corpo, em princípio, né, a prostituição propriamente dita, você pode pensar o que for, mas crime não é. Crime é explorar a prostituição alheia. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu ou por lei outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, nós temos aí uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, reclusão de 2 a 8 anos e multa. 2 a 8 anos sem prejuízo, perdão, da pena correspondente à violência. Então não esqueçam esse crime, que é bem interessante vocês saberem a diferença entre caso de prostituição propriamente dita e a questão do rufianismo. Vamos lá, vamos subindo, vem comigo, vem comigo. Promoção de migração ilegal. Promoção de migração ilegal. 232A. Promover por qualquer meio, com o intuito de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro, e está vindo para cá, em território nacional, ou de brasileiro em país estrangeiro. Então, promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal do estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. 2 a 5 anos e multa. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Volta e meia tem, né, pessoal? Muita gente do interior de Minas Gerais tentando atravessar os Estados Unidos ali pela fronteira com o México, ali México junto com o Texas. Volta e meia a gente tem notícia ruim aí, e esse pode ser considerado um crime. Os famosos coiotes, né, que acabam se prevalecendo de, teoricamente, conhecer os melhores lugares para você conseguir ultrapassar o território, e muita gente, infelizmente, morre, é presa,
e acaba sendo ali deportada para o Brasil. Uma situação bem chata, vexatória, humilhante, mas é o crime, tá? A pena aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou se a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Infrações conexas, trabalhamos isso em processo penal, quando trabalhamos competência. Infrações conexas, às vezes eu tenho duas ou mais infrações e uma tem relação com a outra e normalmente são julgadas até juntas, ok? Outra situação interessante é com relação ao ultraje público ao pudor, ato obsceno. Já praticaram um ato obsceno? Já praticou o ato obsceno? Aquele dedinho do mal, um middle finger, quando a pessoa faz assim, ó. Olha que coisa feia, não se faz isso aqui. Tem gente que faz, tá? Parece que não, mas por mais que você está chateado, está revoltado, você faz isso no trânsito, você faz isso na rua com alguém que você não goste. Isso pode ser considerado, tá? Um ato obsceno, lugar público, aberto ou exposto ao público. E tem detenção? Tem 3 meses a 1 ano ou multa. Dia desse passou uma reportagem interessante na televisão. Um diretor de um cinema estava dirigindo uma peça e o pessoal não gostou muito da peça, começaram a vaiar. E o que ele faz? Se vira, fica de costa para a plateia e tira a sua calça, abaixa a calça e mostra o bumbum ali para o pessoal. O pessoal ficou ali vaiando mais ainda. Isso seria ali considerado um ato obsceno. Um ato obsceno, de certa forma, é um jeito ali grosseiramente falando, um xingamento mais pesado. Ele preferiu mostrar ali o seu bumbum, né, para poder ali agredir aquele público, tá? Então, o ato obsceno é bem interessante aqui. E o escrito ou objeto obsceno? Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para o fim de comércio, de distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Aqueles artesanatos, já vi artesanato do Nordeste, daqui a pouco vão me processar aí, no Nordeste é que faz isso. Então, claro, todo mundo faz, eu vi, tá? Lá na feira dos nordestinos no Rio de Janeiro, volta e meia tinha, você abria um caixão, e quando abriram o caixão, aí tinha um pênis do bonequinho que levantava, ou então um pênis em formato ali de abridor de garrafa. Isso é muito comum em alguns lugares, principalmente em birosca. Mas isso é besteira, a pessoa acha engraçado. Pode até ser besteira, pode até achar engraçado, mas, teoricamente, está lá dentro do contexto do escrito do objeto obsceno, uma camisa ali mais agressiva, com aquele gesto do dedinho do mal e tal. Isso tudo está dentro desse contexto do artigo 234. Você poderia perguntar, mas alguém vai ser preso por isso? Claro que não. A gente não sabe que ninguém vai preso por causa disso. É juizado especial criminal, detenção de 6 meses a 2 anos, quando muito, isso também já é raro, vai para o juizado especial criminal e vai terminar ali naquela propina legalizada, a transação penal, abraça o coleguinha, não vou fazer mais isso, e quando muito é proposta ali uma transação penal. 6 meses a 2 anos, besteira, mas você precisa saber que existe esse crime de objeto obsceno. Incorre na mesma pena quem vende, distribui, expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos nesse artigo, realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral. Tem muitos vídeos hoje em dia com essas representações teatrais, exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Vai todo mundo pelado ali, andando como se fosse uma tribo, um enfiando a cara no traseiro do outro. Volta e meia a gente vê isso por aí em vídeos, em algumas representações que se dizem artísticas, né? Eu não sei até que ponto, não sou especialista em falar o que seria exatamente a arte nesse contexto, mas em princípio eu entenderia ali como um escrito objeto obsceno. Realize em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio
audição ou recitação de caráter obsceno. Então, bem tranquilo, tá? Nós temos algumas disposições gerais, por exemplo, aumento de pena nos crimes previstos nesse título. A pena é aumentada de metade a 2/3 se o crime resulta em gravidez, de 1/3 se o agente transmite à vítima a doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Os processos que se apuram os crimes definidos nesse título correrão em segredo de justiça. É claro que nós temos um vídeo agora, mas os 2 vídeos anteriores que nós falamos sobre a dignidade sexual completa essa parte final do 3º vídeo, tá? Caros amigos, muito obrigado aí por estarem conosco, na verdade de permitir com que possamos estar junto com vocês, não é à toa que o nome é Concurso em Casa, e mais uma vez pedir aí o like de vocês. Para quem não é inscrito, inscreva-se. Qualquer dúvida que você tenha, pergunta ali para que nós possamos ajudá-los também a melhor compreender e conseguir passar nas provas que vocês farão. Um grande abraço e até mais.